Olá, meu amigo e minha amiga, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Nesta quinta-feira abençoada que o Senhor tem nos dado, vamos começar mais um momento de reflexão nas Escrituras. Nós esperamos que esse tempo que temos dedicado a passar juntos com você possa estar trazendo para você edificação para a sua vida. E hoje nós vamos dar prosseguimento no nosso estudo do livro de Marcos, onde nós temos aprendido a servir como Jesus serviu. Exatamente isso. O livro de Marcos apresenta Jesus como servo, aquele que não veio para ser servido, mas que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E hoje nós temos uma mensagem de esperança para você. Você que está nos acompanhando agora ao vivo aqui pelo Facebook, que Deus possa abençoar sua casa, abençoar sua família, no nome do Senhor Jesus. Nós temos dedicado algum tempo estudando o livro de Marcos, porque nós entendemos, claro, toda a Bíblia, ela traz grandes ensinamentos para cada um de nós, mas o livro de Marcos, para mim em particular, ele é um livro muito significante, porque ele mostra que aquele Filho de Deus, poderoso, grande, criador de todas as coisas, ele se submete e a sua liderança baseia-se na servidão. É um líder servidor. Ele conquista a humanidade, não pelo poder bélico ou pelo poder da espada, como alguns dos judeus que estavam esperando o Messias, esperavam um Messias montado em um cavalo, com uma espada desembainhada, entrando em Jerusalém para expurgar dali os romanos. Não, mas Jesus chega e coloca-se como o servo. E o livro de Marcos vai nos mostrar exatamente este Jesus servo, aquele que não veio para ser servido, mas que veio para servir. E hoje nós vamos falar sobre o servo como mensageiro de esperança. O servo como mensageiro de esperança. Era muito comum naquela época os senhores, aquelas pessoas que tinham servos a seu serviço, quando precisavam mandar uma mensagem para alguém, ele chamava um servo de confiança e enviava a mensagem através deste servo. E a mensagem então era direcionada ao seu remetente, ao seu endereçado, aquela pessoa que iria receber a mensagem que aquele servo iria entregar. E Jesus, como servo, ele, no livro de Marcos, ele vai assumir esse papel do mensageiro de esperança. A própria designação do capítulo 10, do versículo 45, ele diz assim: eu não vim para ser servido, mas vim para servir, vim para dar a minha vida. Era esta a mensagem dele, dar a sua vida em resgate de muitos. E hoje nós vamos estudar Marcos do capítulo 5, e nós vamos estudar alguns versículos para nós aprendermos um pouco das Escrituras. Nós vamos começar no versículo 21, a princípio, até o versículo 24. E depois nós vamos a partir do verso 35 em diante até o 43, que vai contar uma história de uma outra família e que recebeu a visita desse mensageiro de esperança, o servo Jesus. Versículo 21 do capítulo 5 do livro de Marcos nos diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem, impõe sobre ela as tuas mãos, para que seja salva, e viverá. E Jesus foi com ele. A nossa história de hoje
É a história da família de Jairo. Jairo, um chefe da sinagoga, era uma espécie de um líder, de um dirigente, de um espaço que era a sinagoga onde os judeus se reuniam para cultuar a Deus. Ele chega diante de Jesus, expondo-lhe um problema, uma situação adversa que ele estava atravessando. Ele tinha uma filha, uma única filha, com 12 anos de idade, e essa filha estava terrivelmente doente, ao ponto de Jairo, no texto narrado por Marcos, dizer que ela está à morte. Nos outros evangelhos, você vai ver a afirmação dizendo que ela havia morrido. Mas o que nós queremos, a princípio, conversar com você, era que a situação que Jairo estava atravessando era uma situação extremamente difícil. E isto se compara aos tempos que nós estamos vivendo hoje. Dias difíceis. Você que tem acompanhado o dia a dia e tem pessoas na sua casa doente, ou está acompanhando um amigo que está doente, atravessando esse momento de tempestade que nós estamos atravessando diante desta pandemia, diante desta praga que está dizimando milhares de vidas mundo afora. Então Jairo chega e conta a história: olha, minha filha está à morte. Vem, impõe a mão sobre ela e ela vai ficar salva, ela vai ficar curada, ela vai sair dessa situação. Era esta a fé de Jairo. Então, Jesus disse: eu vou na tua casa. Só que o texto diz, Jesus desembarca do barco no qual ele estava, e uma multidão muito grande começa a afluir, começa a apertá-lo. E Jesus diz: Jairo, eu vou na tua casa. E Jesus então começa a caminhar na direção da casa de Jairo. Só que neste caminho, na direção da casa de Jairo, algo acontece. E entra na história um outro personagem, ou uma outra personagem, uma mulher. Nós não vamos nos deter em falar desta mulher em detalhes, mas só para mostrar que os fatos estão acontecendo. Aquilo que eu digo para você, nenhum fato que está escrito na Bíblia, ele acontece de modo aleatório. Sempre há um contexto histórico envolvendo os fatos que estão se desenrolando. Então, quando Jesus diz para Jairo: eu vou na tua casa, eu vou lá levar uma palavra de esperança, uma palavra de fé, estender a mão, curar a tua filha, aparece uma mulher que há 12 anos sofria de uma enfermidade, de uma hemorragia, há 12 anos. E diz o texto que no meio daquela multidão que apertava Jesus, aquela mulher toca em Jesus e é curada. E Jairo estava lá. Jairo viu aquela mulher sendo curada instantaneamente. Imagine agora o coração daquele pai que havia saído de casa e deixado uma filha à morte. E agora ele encontra Jesus, ele encontra a solução, ele encontra a saída. E ainda, para complementar mais ainda a sua fé, ele se depara com um milagre. Uma mulher que há 12 anos estava sofrendo de uma hemorragia, ao tocar nas vestes de Jesus, ela é curada instantaneamente. E Jesus então começa a dialogar com esta mulher, e ele diz assim, primeiro ele fala à multidão, ele diz: alguém me tocou. E os discípulos começam a dizer: mas como? Tu diz alguém me tocou, todo mundo te aperta, todo mundo está tocando em você, todo mundo está te empurrando. Como que alguém te tocou? Mas Jesus disse: foi um toque diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E aquela mulher, vendo que não podia esconder-se, ela se identifica dizendo: fui eu quem te toquei. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Jairo ouviu esse diálogo.
Jairo presenciou este milagre. Imagino que o coração de Jairo estava agora transbordando de alegria, porque ele sabia que o mesmo Jesus que interrompeu um ciclo de desgraça na vida de uma mulher, agora poderia interromper a situação calamitosa que a sua família estava atravessando. Só que, neste intervalo, enquanto Jesus ainda estava falando com aquela mulher, chegou alguns mensageiros da casa de Jairo. E aqui eu quero começar pregando para você a diferença entre o servo como mensageiro de esperança e simplesmente os mensageiros de más notícias. Aquelas pessoas que vieram da casa de Jairo traziam uma mensagem. Escute bem o que eu vou dizer para você. Os homens que vieram da casa de Jairo traziam uma mensagem para entregar para Jairo. E qual era a mensagem? Tua filha já está morta, porque ainda incomodas o mestre. A partir do verso 35, é os relatos que nós estamos falando agora. Então, Jairo encontra Jesus. Jesus se compromete em ir na casa de Jairo. No caminho, uma mulher curada milagrosamente. Mas agora chega os mensageiros de más notícias, trazendo uma notícia: a tua filha está morta, porque ainda incomodas o mestre. Esta era a mensagem. E agora eu quero trazer para a nossa realidade do nosso dia a dia. Nós estamos no meio de um estado de calamidade pública de saúde, onde centenas e centenas de nações foram afetadas por um vírus mortal que está matando e dizimando milhares de pessoas todos os dias. No entanto, nós não podemos ignorar esta realidade, mas também nós não podemos deixar de assumir o papel de mensageiros de esperança no meio de uma crise. Chegou os mensageiros de más notícias, trazendo más notícias. A tua filha morreu. Por que você ainda está incomodando o mestre? Em outras palavras, não tem mais jeito, não tem mais solução. Volta para tua casa, vai chorar a morte da tua filha. Esta era a mensagem destes homens. E agora eu quero dizer para você, nos dias que nós estamos vivendo hoje, se você liga a sua TV 4 horas da manhã, há um telejornal noticiando a desgraça que o mundo está vivendo. Mortes, não tem leito, pessoas estão agonizando, pessoas estão morrendo. 6 horas da manhã, aqui para nós começa o nosso jornal local. Qual é o assunto central? Morte, miséria, desgraça, pessoas morrendo. Por volta de 8h30 da manhã começa outro jornal a nível nacional. Qual é o assunto? Miséria, desgraça, morte, calamidade. Termina, começa um outro. Qual é o assunto? Miséria, morte, desgraça, e por aí vai até 3 horas da tarde. São 11 horas ininterrupta você sendo bombardeado por más notícias. Eu não estou aqui dizendo para você que nós devemos ignorar a realidade. Não é isso. Entenda bem. Mas eu estou dizendo para você, daquilo que a sua alma se alimenta, isso gera resultado na sua vida. Quando os mensageiros da casa de Jairo disseram: a tua filha morreu, não incomodas mais o mestre.
Olha qual foi a resposta de Jesus. Versículo 36, Jesus diz assim, mas Jesus. Esse mais é uma conjunção adversativa. O que quer dizer uma conjunção adversativa? Que o que vai ser dito depois do mais, que normalmente vem depois de uma vírgula, é exatamente o contrário do que foi dito antes. E o que tinha sido dito antes? O que tinha sido dito antes era, a tua filha morreu, não tem mais jeito, não incomodas mais o mestre. Mas, adversamente ao que o Jairo ouviu, entra em cena o servo Jesus como um mensageiro de esperança. E ele diz assim, mas Jesus, sem acudir tais palavras, sem acudir àquela notícia ruim, sem acudir àquela notícia de miséria, de desgraça, de derrota, de fracasso, mas Jesus, não dando atenção para tudo isso, ele disse ao chefe da sinagoga, não temas. Agora pensa comigo, você que passa 11 horas por dia ouvindo morte, morte, caixão, desgraça, miséria, miséria, desgraça, isso gera medo ou gera fé no teu coração? Como que o seu psicológico reage a tudo isso? Eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas agora que quando começam a ouvir tais notícias, eu estou com falta de ar, está me doendo a cabeça, e começa a trazer à realidade aquilo que a sua mente foi bombardeada o dia todo. Quando Jairo ouviu aquelas palavras, o que você acha que gerou no coração dele? Fé ou medo? Quando Jesus se dirige a Jairo sem acudir tais palavras, a primeira coisa que Jesus diz para ele é, não tenha medo. Sabe por quê? Porque o medo, ela opõe-se à fé. A fé não caminha junto com o medo. Enquanto o medo te faz ver, te faz perceber e atrair a calamidade para a sua vida, a fé te faz atrair milagres. Então, quando Jairo ouve, a tua filha morreu, não incomodas mais o mestre, imediatamente entra em cena o mensageiro da esperança dizendo, não tenha medo, crê somente. No original, a frase é, não tenha medo, continue crendo. Sabe por quê? Porque quando Jairo saiu de casa, ele cria que Jesus podia mudar a história da sua filha. Quando Jairo saiu de casa, ele encontra Jesus, ele diz, vai lá em casa, impõe as mãos sobre a minha filha e ela vai ser curada, vai ser liberta. Quando aquela mulher do fluxo de sangue toca em Jesus e que Jairo viu isso, ele está com o coração fervendo de fé. Mas quando a mensagem negativa, a mensagem da desesperança que ele recebe, o abate, automaticamente o medo quer entrar no seu coração. A palavra do mensageiro da esperança foi, não tenha medo. Não deixe com que as más notícias abalem a tua fé. Continue crendo. Foi essa a mensagem de Jesus para Jairo. Não tenha medo. Creia. Continue crendo. Só que eu quero mostrar para você o que Jesus faz para mudar esse ambiente. Porque dependendo da mensagem que você dá ouvido, ela gera um ambiente. E este ambiente vai gerar um resultado. Primeira coisa que Jesus faz, depois que Jairo recebe a má notícia, e que Jesus adversamente diz, não temas, crê somente, continue crendo. Sabe o que Jesus faz? Nos diz no início do texto,
que havia uma grande multidão que apertava. Sabe o que Jesus faz? Jesus diz, a partir de agora, só vai eu, Pedro, Tiago, João e Jairo. Ninguém mais vai. Sabe o que isso significa? Que nem todo mundo que está do teu lado pode te dar esperança. Nem todo mundo que está do teu lado, a grande multidão, pode te dar esperança. Jesus limita o número de pessoas que iam com ele para aquela missão de esperança. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu devo começar a limitar na minha vida, de dar ouvidos a pessoas que não podem contribuir com a minha fé. Então Jesus diz, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. O que é um alvoroço? Aquela confusão. A menina havia acabado de morrer, aí aquela confusão. Só que o texto diz que Jesus viu o alvoroço e viu o choro. Havia choro naquela casa, porque havia luto, claro. Quando você perde alguém que você ama, um amigo ou alguém da sua família, você chora. Normal. Alguns até entram em desespero. Até certo ponto, normal, foi isso que Jesus encontrou naquela casa. Quando eu digo para você normal, porque era a realidade daquele momento. Mas o mensageiro de esperança, ele sempre olha além da realidade que os seus olhos podem ver. Jesus entra naquela casa e ele encontra aquela casa em alvoroço, e os que choravam e pranteavam. Agora escute, naquela época, e até hoje em alguns lugares do Brasil, aqui são conhecidas como carpideiras, aquelas que vão nos velórios simplesmente para chorar. Não conhece quem é o morto, não tem contato nenhum com a família, são contratadas para chorar. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Algumas pessoas que haviam sido contratadas para chorar. Olha como a coisa estava tão séria aqui. Contratados para chorar. E hoje não é diferente, tem pessoas que adoram chorar miséria, que adoram contar desgraça. Você começa a falar assim, olha, eu tô com uma dor no corpo em tal lugar, e a pessoa diz, olha, lá perto de casa tem um vizinho, uma vizinha que começou com uma dor igualzinha a essa. Foi ver um câncer, morreu. Que esperança há nisso? Então olha o ambiente em que o mensageiro entra. Uma casa onde havia alvoroço, pessoas desesperadas, choro, e havia até um choro profissional, pessoas contratadas para chorar no velório. Jesus, quando entra naquela casa, ele diz outra palavra de esperança. Ele diz assim, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Por que você está desesperado? Por que você está alvoroçado? Por que você está chorando? O que você está vendo, para vocês é morte, mas para mim é um sono e eu vou despertá-la. Mensagem de esperança. Muitas das vezes é necessário você tapar os ouvidos para tanta desgraça e miséria que você está ouvindo e deixando isso descer para o teu coração. Lhe garanto de uma coisa, você pode saber como usar uma máscara, você pode saber como usar o álcool em gel, você deve saber como higienizar as mãos, porque você já assistiu isso milhares e milhares de vezes, e tudo isso são cuidados necessários.
Mas se você só ficar ouvindo desgraça e miséria o dia todo, você vai viver em constante alvoroço, choro e calamidade. Jesus disse, ela não está morta, ela apenas dorme. Sabe o que as pessoas fizeram quando ouviram isso? Riram dele. Diz o texto, e riram dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos. Já disse uma vez e digo de novo, é necessário você expurgar da sua vida pessoas e coisas que não geram fé e não contribuem para a edificação da sua vida. Desliga um pouco a televisão. Sai um pouco do Facebook, porque quando você olha o Facebook é tanta desgraça, é tanta miséria, é tanta mensagem chegando no WhatsApp. E podem ser até fatos reais, mas isso não contribui para fortalecer a tua fé. Diz então o texto, Jesus mandou com que saíssem todos, que ficasse apenas o pai, a mãe da criança, Pedro, Tiago e João, foi os que vieram com ele. Diz mais o texto, tomando a menina pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Olha uma mensagem de esperança. Então, meu amigo, minha amiga, você que está aí nos assistindo, o que eu quero dizer para você, que os mensageiros de más notícias estão aí por todos os lados. Miséria, desgraça, morte. E eu vi com meus próprios olhos o que é isso. Eu sei do que eu estou falando. É uma realidade, sim, uma triste realidade. Mas você vai dar ouvidos aos mensageiros de más notícias? Ou você vai dar ouvido ao mensageiro de esperança? Um mensageiro de esperança onde a morte lhe diz, a vida vai entrar. Onde a enfermidade lhe diz, a saúde vai chegar. Onde a miséria, a prosperidade vai chegar. É isso, é ser mensageiro de esperança. O texto então termina dizendo que a menina levanta-se, coloca-se de pé e Jesus manda com que os pais deem de comer para aquela criança e assim aquela família, que há pouco tempo atrás estava chorando desesperada, agora está celebrando e cantando com alegria. Agora escute algo que eu vou te dizer. Na prática, a Bíblia, ela é um livro prático. E eu prezo muito pela praticidade do que eu ensino. A Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me mostra uma saída. Então eu quero desafiar você. Você já deve ter assistido algumas horas de tantas notícias ruins e notícias mais hoje. Mas eu quero que você desligue-se um pouco disso, ainda hoje, e você comece a fazer um exercício que gera esperança. E eu vou te dar algumas dicas. Sabe qual é um exercício que gera esperança? Palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra. Sabe o que a palavra diz? Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A promessa de Deus não é que você nunca vai atravessar o vale da sombra da morte, não é isso. Mas se você atravessar o vale da sombra da morte, Ele está com você. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6 diz: em tudo seja conhecido diante de Deus pela oração, pela súplica, com ações de graça. Em tudo seja conhecido diante de Deus as tuas necessidades.
E o texto diz mais: porque perto está o Senhor. E o texto diz mais: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Portanto, amados irmãos, pense naquilo que é bom, que é verdadeiro, que é puro. Pense naquilo que há louvor, pense naquilo que pode te trazer esperança. Se você ficar pensando, ai, eu vou morrer, fulano vai morrer, a morte vai chegar. Porque assim como o medo, assim como a fé atrai o milagre, o medo atrai a desgraça. Sabe o que a Bíblia diz? Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Deus dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Palavra que gera fé. Sabe o que te dá esperança em tempos difíceis? Olha aqui, hoje eu montei um cenário para a gente fazer isso aqui, ó. Pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar, abandona este Deus e morre. Mas não adoro tudo que ele faz, por bens materiais, eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja a glória, a Ele a honra e o louvor. A Bíblia diz: Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando a calamidade vier, quando a enfermidade vier, quando a morte vier, louve a Deus. Deus habita no meio dos louvores. Está no carro? Coloca um louvor. Está no celular? Coloca um louvor. Está em casa, na internet, a tua TV é uma Smart TV. Coloca no YouTube, coloca louvor, adora a Deus. Isso te dá esperança. Deus habita no meio dos louvores. Quando você começa a louvar, começa a adorar, você está atraindo a presença de Deus para dentro da sua casa, para dentro do seu lar. Sabe o que te dá esperança? Quando você ora. O texto que nós falamos de Filipenses 4:6 diz que em tudo nós devemos fazer conhecido pela oração diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda-nos. Quando você ora, Deus gera paz no teu coração. Ainda embora que a circunstância que você esteja olhando seja uma circunstância extremamente difícil, os mensageiros de más notícias estão trazendo e te bombardeando por todos os lados. Mas adversamente Jesus está dizendo: não temas, creia somente. Sabe o que gera esperança no seu coração? É você confiar em Deus. Que ainda que tudo esteja tão difícil, Ele é Deus. E Ele pode mudar a tua vida, e Ele pode mudar a tua história. Hoje nós vamos cantar mais um louvor, nós vamos terminar de modo diferente. Nós vamos louvar mais uma vez e depois nós vamos orar. Eu não sei quais foram as palavras negativas que você ouviu nesse dia. Quais foram as notícias ou as más notícias que você recebeu. Eu não sei qual foi o diagnóstico que você recebeu. Eu não sei qual foi a notícia que você recebeu daquele seu amigo, seu parente, seu vizinho, daquela pessoa que está internada no hospital. Mas eu tenho uma palavra para você. Não temas, creia somente, porque o mensageiro da esperança é Jesus Cristo e Ele está aqui.
eu decidi, nesse tempo de calamidade, mesmo diante das dificuldades, ser um profeta da esperança. Levar sempre uma palavra que te dá esperança e que pode abençoar você no nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus? Vamos terminar louvando ao Senhor e depois eu volto para orar com você em nome do Senhor Jesus. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Já está vindo. Esses dias
precisa crer que vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desesperes, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nós vamos orar agora. Não deixe a esperança em você morrer. Não deixe que as pessoas, mensageiros de más notícias, tire a esperança que a palavra de fé gera no seu coração. Eu não sei o que você perdeu ou o que você está perdendo, mas de uma coisa eu sei: assim como Jesus restituiu aquela família, devolvendo a vida àquela menina, Jesus pode fazer isso na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, em nome do Senhor Jesus, teu amado e precioso Filho, aquele que onde entrava deixava a sua marca como um mensageiro de esperança. Onde havia enfermidade, ele curava. Onde havia pessoas possessas, endemoniadas, ele libertava. Onde havia morte, ele trazia vida. E é neste mesmo Jesus que nós continuamos crendo. E é nesta mesma palavra que nós continuamos acreditando. E é com esta palavra de esperança que nós nos dirigimos orando agora aos nossos amigos que estão do outro lado orando conosco. Eu não sei, meu Deus, quais foram as más notícias que esta pessoa recebeu no dia de hoje, mas de uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor pode mudar a sua sorte, pode restituir aquilo que foi perdido. Então, meu Deus e meu Pai, eu te peço que o Senhor intervenha agora nessa família, que o Senhor intervenha agora neste lar. Se há pessoas enfermas no leito de uma UTI, meu Pai, com um diagnóstico terrível, muitas das vezes até esperando a morte, eu sei que o Senhor pode agora estender as tuas mãos e trazer a vida. Em nome do Senhor Jesus, como ministros da tua palavra e como profetas de esperança nesta geração, nós abençoamos esta pessoa em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, esperamos que essa mensagem de hoje tenha trazido esperança para o teu coração. Deixa eu só te dizer algo em nome do Senhor Jesus. Como pregador do Evangelho e responsável por aquilo que pregamos, muitos de nós, neste momento, perdemos amigos, perdemos amigos, parentes. Mas sabe qual é a nossa esperança? Enquanto dizem por aí, a esperança é a última que morre, a esperança do cristão nunca morre, porque ainda que morra, ele vai viver, porque esta é a promessa de Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.